E aí, gente, tudo bem? Me chamo Júnior e esse é mais um episódio do 5 Segundos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os amigos e colegas que visualizaram o vídeo. Muito obrigado mesmo. A visualização de vocês, os likes que eu recebi são um verdadeiro gás para continuar com esse projeto. Vamos que vamos. Segundo, se você está assistindo o vídeo só pelo tutorial, eu recomendo que você vá na descrição do vídeo para pular no tempo. Na descrição vai ter o link para pular para o tempo exato onde começa o tutorial, tá bom? No mais, também queria agradecer as críticas que mandaram, todas as críticas muito construtivas, em especial focar em olhar para a câmera. É difícil, mas tô aqui, vou ser forte e vou olhar direto para ela. Quanto ao desafio mencionado no vídeo anterior, sim, eu vou desenhar o Pikachu e durante a votação ficou predominante o Illustrator. Não. Como eu mencionei no vídeo passado, eu criei um desafio que era desenhar um Pikachu num dos programas de ilustração, ou Photoshop ou Illustrator, e só que quem ganhou foi o Illustrator, mas muita gente pediu para que também fosse feito do Photoshop, então em outro momento eu vou fazer o de Photoshop também, mas por hora o de Illustrator. Normalmente quando eu faço algum desenho, alguma ilustração, eu faço rabiscos no papel, e daí tiro foto, escaneio, faço a imagem para o computador, e dessa imagem eu trabalho ela, vetorizo faço o acabamento para deixar ela bem bonita. Contudo, como esse é um tutorial rápido para desenhar um Pikachu, eu vou procurar alguma imagem na internet e daí vetorizá-la. Mais uma vez, muito obrigado, gente. E agora, vamos ao tutorial. Então, gente, vamos começar a desenhar o Pikachu. Já deixei aberto aqui o Illustrator. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo arquivo, tá bom? Vamos aqui em arquivo, novo. Vou mudar o nome do arquivo para Pikachu. Perfil não precisa mexer, o número de pranchetas também não, a gente só vai precisar usar uma. O tamanho, vamos deixar ele fazer o processo inverso. Então, ou digita aqui 1080 e aqui 1920, ou então muda a orientação para retrato. Se o seu não tiver em pixel, é só vir aqui em unidade, corrigir isso, tá bom? Coloca aqui em pixel. Não vamos trabalhar nem com milímetro, nem com centímetro, nem com polegada. Vamos trabalhar com pixel mesmo. Deixa aqui. Não precisa mexer na sangria. E se a parte avançada de vocês não estiver aberta, você clica aqui em avançado, vê o modo de cor e confere se está em RGB, porque às vezes o Illustrator já deixa automaticamente em CMYK. Tá bom? Não precisa mexer em mais nada. Vamos dar um OK aqui. Pronto, criou a tela. Agora vamos importar o Pikachu para a nossa área de trabalho. Você vem aqui em arquivo e inserir. Lembrando que em inglês o Illustrator ele não tem um import, ele tem um place. Diferente de programas normais de ilustração e vetorização. Procura ele aqui na mesa, né? Já está aqui o Pikachu. Conferir esse desenho. Ok, vamos inserir. Quando termina de inserir, quando você seleciona a imagem para inserir, ele dá a opção de você escalonar a imagem para deixar exatamente no tamanho que você quer. Então eu vou clicar aqui, esticar até a tela. Tá bom? Vou deixar aqui o Pikachu. Ok. Bem, para começar a desenhar esse Pikachu, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar ele mais transparente. Porque daí fica mais fácil para ver como é que estão as linhas e tudo mais. Outra coisa que a gente vai fazer é mexer nas camadas do Illustrator. Se a sua aba de camadas não tiver por aqui, que é Layer, para quem está usando o Illustrator em inglês, você vem aqui em Janela, procura Camadas, ou então vai pelo atalho F7, tanto serve para Windows como para Mac. Tá bom? Então vamos lá, primeiro a gente deixa o Pikachu um pouco mais transparente, vem aqui na opacidade dele, deixa com 20%. Depois
bloqueia essa camada do Pikachu. Para que bloquear? Porque no momento que eu bloquear, eu não consigo mais editar nada nisso. Não consigo mais selecionar, entendeu? Se eu desbloquear, posso mexer à vontade. Para que isso? Para facilitar para evitar que o desenho saia do lugar enquanto você está desenhando. Então vamos bloquear e criar uma nova camada para poder desenhar por cima desse Pikachu. Vem aqui, ó. Camada, criar nova camada. Pronto, nessa camada, por sua vez, eu posso vir aqui e editar, fazer à vontade, ó. Se eu fosse na camada do Pikachu, não consigo, tá vendo? Então, para desenhar esse Pikachu, normalmente para fazer qualquer desenho, eu recomendo que a pessoa tente perceber as formas do objeto. No caso, por exemplo, aqui o Pikachu, o olho dele, redondo, uma elipse. Você bota um círculo aqui e pronto, fez o olho do Pikachu. Só tem que ajustar um detalhe ou outro, mas é a partir disso que você vai conseguindo trabalhar e redesenhar o objeto. Mas para fazer esse Pikachu existe outra ferramenta muito boa de se utilizar, que é a Pen Tool, ou em português ficou ferramenta caneta. Com a Pen Tool você pode desenhar os pontos e depois criando as curvas. Assim você consegue ter o seu Pikachu. Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar, na verdade, a questão aqui dos olhos e as bochechas, que daí eu vou usar elipses. Para desenhar uma elipse você clica aqui nesse quadrado, se a elipse não estiver selecionada, clique e segura na ferramenta retângulo e vem aqui na ferramenta elipse. Vamos lá. Se quiser dar zoom, tecla Z, ou então vem aqui no zoom. Para andar livremente pelo palco, você segura o backspace. Clica, segura com o teclado e move com o mouse. Então vamos lá, vamos desenhar primeiramente o rosto desse Pikachu. Pega aqui a ferramenta elipse. Para cada um. Tenta deixar na mesma altura. Certo. Só que todas essas formas já vieram com preenchimento. Eles têm um contorno preto aqui e o preenchimento branco. Então a gente vai mudar para poder conseguir ver melhor como é que para encaixar direitinho. Primeiro selecionamos as 4. Você pode clicar em uma delas e depois segurando Shift e selecionando as outras. Ou então você pode simplesmente clica, segura num ponto e arrasta para selecionar todas as outras. Daí vamos lá. Aqui está o preenchimento e aqui o contorno. Aqui o tamanho do contorno. Aqui os tipos de contorno. Essa parte aqui a gente não vai trabalhar agora, tá bom? Vamos tirar aqui. Deixar aqui transparente, tá bom? Aqui tem essas opções de cor. Mas o objetivo é deixar transparente. Vamos ajustando aqui agora o olho do Pikachu. Mexendo. Mexendo. Você pode ver, ó, esse círculo aqui do olho, ele é um pouco torto. Então o que é que a gente pode fazer? Pode ir mexendo nos pontos. Todo o vetor, ele trabalha, ele é um conjunto de pontos. Todo objeto em vetor ele é um conjunto de pontos. No caso da elipse, ela tem 4 pontos. Em cima, embaixo, um em cada canto. Então, para manipular esses pontos, você vai usar a ferramenta de seleção de ponto, que é essa daqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Ó, tá vendo aqui o ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Vamos lá, mexendo nos pontos. Você pode tanto mexer, clicar e segurar, como usar o direcional do teclado para mexer suavemente, ó. Tá vendo? Daí vai fazendo o olho do seu Pikachu. Pronto. Ok? Tem essa parte aqui sobrando, mas depois a gente trabalha a remoção dela. Também colocar as elipses
do brilho do olho do Pikachu. Podemos copiar essa daqui, ó. Copiar e colar, mesmo esquema dos programas de edição de texto, tipo Word, PowerPoint. Ctrl C, Ctrl V. E se você quiser que o objeto seja colado exatamente no mesmo lugar que você... Porque, por exemplo, quando eu dou um Ctrl V aqui, você vê que ele vai para o centro da página. Mas que eu copiei esse objeto. Se eu quero colar exatamente aqui, eu dou um Ctrl F. Lembrando, gente, que para quem está com computador com Mac, no lugar do Ctrl, usa o Command. Tem o nariz de Pikachu. Pega aqui mais uma elipse, colocar aqui. Só que como você pode ver, o nariz do Pikachu ele é pontudinho. O que a gente vai fazer? Vai desmanchar esse ponto da elipse. E como é que faz isso? Vamos aqui na ferramenta de seleção da caneta, né? Clica, segura e tem aqui uma ferramenta converter ponto âncora. Que é a que a gente vai fazer com ela. Clica só no ponto e ele automaticamente destrói. Ele tira a curva. Porque o que é o ponto âncora? Se eu clicar e segurar, eu posso manipular os pontos e daí gerar curva. Ou então, eu posso simplesmente clicar nele e desativar, tá bom? Outra forma de gerar uma curva rápida é usando a ferramenta seleção de ponto. Seleciono o ponto que eu quero e venho aqui em converter, ó. Aí tem converter pontos âncoras em canto, que no caso é quando não tem curva, ou suavizar. Se eu clicar aqui em suavizar o ponto âncora, ele, ó, vendo, ele vai criar uma curva. Tá bom? Então vamos deixar aqui, mexer aqui nesses dois pontos, colocar eles um pouco mais para cima. Então, outra coisa, outra forma de dar zoom é usando o Ctrl mais e o Ctrl menos, certo? Aqui, ó. Eu normalmente, como eu uso muito backspace para me mover no palco, eu sempre troco entre o backspace para me mover, o Z para dar zoom e o V, que é a ferramenta de seleção, tá bom? Essa ferramenta de seleção aqui é é V, enquanto a outra seleção de ponto é A, o atalho. Então, voltando. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a ferramenta caneta, né, a Pen Tool. Clica aqui e segura, ferramenta caneta, para fazer o contorno desse Pikachu, certo? Vamos lá. Agora a gente vai selecionar todos os cantos dele, todas essas arestas aqui em preto. Vamos criar um objeto. Lembrando que para usar essa caneta você tem duas opções. Ou você pode criar o conjunto de pontos e depois que fechar, ele vai causar um preenchimento. Vai criar um preenchimento. Vocês podem ver aqui, ó. Ou então você pode só montar um conjunto. Ele não fica fechado, não é muito bom deixar os pontos fechados. É sempre bom, você vai olhar aqui, ó, não, mas eu já fiz o meu, nesse caso aqui, o meu losango. Mas é sempre bom fechar todos os pontos, certo? Então vamos lá desenhar o Pikachu. Eu vou mudar aqui a cor da caneta, do contorno, para um rosa, porque destaca melhor, e tirar o preenchimento, para não ficar preenchendo enquanto eu desenho, tá certo? Então, ó, para usar essa ferramenta caneta, você vai fazer o seguinte. Você tanto pode ir criando os pontos rígidos, os cantos, para depois suavizar, como pode, clica no ponto, clica em outro e segura, gera a curva e depois clica no próximo. Mas se, por exemplo, Júnior, acabei passando do ponto, ó, peguei aqui, estiquei demais e depois cliquei de volta. E agora para ajeitar isso daqui? Do mesmo jeito, vem aqui na ferramenta seleção de ponto, atalho A, clica no ponto que você quer corrigir e mexe na aresta dele, ó. Tá vendo? Rapidinho você corrige essa falha. Certo? Então vamos lá.
caneta. E depois para continuar, se eu parei aqui, quis corrigir isso agora, e aí, como é que eu faço isso para continuar? Clico no ponto o último ponto que eu fiz. Eu venho aqui, clico nele, e aí dou continuidade. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazendo. Gente, mais uma dica. Se, por exemplo, você quiser quebrar esse ponto para dar continuidade aqui ao movimento, porque, por exemplo, se eu tentar criar aqui um ponto, vocês vão ver que fez essa curva doida. Então, o que é que eu faço? Depois que eu crio o meu último ponto, eu dou um clique no ponto e vai quebrar esse lado. Então, eu posso dar continuidade aqui, ó, tranquilamente. Certo? E aí, vamos continuar. Então, gente, depois que eu desenhei o Pikachu, pelo menos o contorno dele, agora eu vou fazer o contorno do rabo, tá bom? E agora, por último, a gente vai fazer aqui a boca. Vou dar uma corrigida aqui nesses pontos. Bom, depois a gente faz a língua. Pronto. Fizemos aqui toda a base para poder colorir ele de amarelo. Só que tem essa série de contornos aqui. Vamos deixá-los por último, tá bom? Primeiro vamos fazer a questão da orelha aqui, essa separação da orelha.
a língua, certo? Depois a gente faz os contornos do Pikachu. Essa orelha aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui na orelha. Pegar a ferramenta de caneta. Pode criar aqui de fora mesmo. Clica. Ó. Faz aqui. Orelhinho. E depois vai ocupando todo o espaço ao redor. E fecha. Certo? Depois aqui na... Eita, desculpa. Depois o que é que a gente vai fazer? Vai selecionar esse contorno. Copiar ele. Colar ele no mesmo ponto. Com Ctrl F. E agora que temos dois objetos. Gente, para voltar à posição é Ctrl Z, esqueci de comentar. Vamos selecionar um desse e esse desenho externo que fizemos. E agora vamos usar uma ferramenta chamada Pathfinder, que ele serve para criar interseção, união e remover objetos, perfurar. Então o Pathfinder ele está aqui em janela, Pathfinder, e é o mesmo nome em inglês. Nesse caso, a gente quer o que tem entre eles dois. O que é que tem entre eles dois? É a interseção. Vamos lá. Pronto. Já criou a interseção. Ó, aqui o pedaço da orelha. Vamos fazer isso nos outros objetos que são necessários. Então a gente vai fazer aqui na outra orelha. Mesmo procedimento. Como eu já tinha copiado essa parte do Pikachu, então é só dar mais um Ctrl F. Seleciono aqui essa outra com Shift e interseção de novo. Mesma coisa aqui com a boca. Selecionar. Só que agora a gente vai selecionar a boca, dar um Ctrl C, Ctrl F, depois seleciona esse elemento externo e interseção. Pronto. Se você clicar aqui, ó, e colorir, vai ver que já fechou o elemento direitinho. Tá bom? Certo. Agora o que é que está pendente? Fazer esse resto de contorno, todo esse contorno aqui do Pikachu. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, nós temos duas opções. Ou desenhar por cima dele, ou usar pedaços do contorno para poder estender e daí criar esses novos elementos. Uma coisa que nós podemos fazer para facilitar, inclusive, é começar a colorir. O que é que pode fazer? Por exemplo, aqui o olho. Selecionar os dois olhos. Clicar aqui nessa caixa de preenchimento e preto. Aqui o branco também. Preenchimento. Branco. As bochechas de Pikachu são laranjas. Vou colocar esse tom de vermelho aqui, tá bom? Deixa eu mais pra cá, porque o laranja tá muito forte. A língua, bota o vermelho. O céu da boca, preto. O nariz também vem de preto. Uma coisa que vocês podem usar para facilitar a questão da pintura é o seguinte. Se, por exemplo, eu tenho esse elemento aqui, eu sei que ele é preto, eu posso clicar nele, usar o atalho I ou a ferramenta conta-gotas, que é essa daqui, ó. E daí eu vou escolher qualquer objeto aqui dentro e clicar na parte que eu quero dar cor. Por exemplo, se eu clicar aqui no meio do Pikachu, ele vai ficar amarelo, ó. Amarelo clarinho, porque o Pikachu também, a imagem do Pikachu está em alfa. Se eu clicar aqui fora, vai ser branco. Se eu clicar aqui no fora do palco, vai puxar o cinza, preto e assim vai. Só que quando você usa o conta-gotas para copiar as propriedades de outro objeto, de outro vetor, ele copia inclusive as informações de contorno. Por exemplo, esse daqui, ó, aqui é o contorno preto, vou usar aqui, conta-gotas, bochechão. Tá vendo? Ele puxa todas as propriedades. No caso desses dois que ainda estão com contorno rosa, eu seleciono os dois e mudo o contorno para preto. Bom? Vamos lá. O resto daqui a gente pode deixar tudo rosa e tudo mais. Se quiser, pode deixar a bochecha por enquanto um pouco mais clara, mudar a opacidade dela, para poder enxergar o que tem atrás. A cauda,
deixar logo ali em amarelo, com contorno preto. Isso pode acontecer com vocês também, ó. Por exemplo, como eu desenhei a cauda por último, o objeto dela está à frente do objeto do corpo do Pikachu, que por sua vez está na frente dos olhos e tudo mais, porque à medida que você vai criando um objeto, ele vai ficando na camada à frente dos anteriores. Então o que é que a gente vai fazer? No caso da cauda, eu vou clicar primeiro nela, depois eu clico com o botão direito do mouse, venho aqui em organizar e enviar para trás. Depois, segurando o Shift, eu seleciono o corpo do Pikachu, faço o mesmo procedimento. Organizar, enviar para trás. Então agora... Só que aí eu já não estou vendo mais o Pikachu, o desenho dele ali atrás. Vamos deixar esse corpinho transparente. 50 aqui... 50 resolve. Enquanto os detalhes da orelha, nós vamos copiar as propriedades do olho, tá bom? Conta-gotas, o atalho I, ok? E agora para fazer os outros detalhes, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelos pés. Tá? Mesma ideia do começo, pega a ferramenta caneta, Pen Tool, clica de um ponto distante, final, e arrasta até, depois ajusta, certo? O que é que vai fazer depois? No caso dessa aqui, tem que clicar primeiro fora, usando a ferramenta de seleção. Você vem aqui na ferramenta de seleção, desculpa, clica fora, para não mexer mais, porque... E daí continua. Clica de novo na ferramenta de caneta, continua o desenho. O que aconteceria se não fizesse isso? Vamos lá. Usando a ferramenta caneta, se eu clicar aqui, selecionei, aí agora eu quero continuar esse desenho, mas sem usar a seleção, clicar fora e depois voltar. Ó, o que vai acontecer? Ele vai dar continuidade, entendeu? Então isso é um problema. Lembrando que tá vendo essa falha aqui escura? Isso daqui é porque o preenchimento está ativo. Então antes de fazer o contorno de vocês, lembrem-se da cor de preenchimento deixar ela aqui em transparente. Tá bom? Vamos lá de novo. Vocês vão fazer isso em todo o Pikachu. Vocês podem ver que eu não estou selecionando nada aqui porque eu estou usando os atalhos. O atalho de seleção, V, e o atalho da caneta é a tecla P. Agora vamos fazer isso com o Pikachu inteirinho. Vamos lá?
Então, gente, já terminei de fazer todo o contorno aqui do Pikachu. O que é que vocês podem fazer agora é uma série de acabamentos. Por exemplo, esse aqui que eu fiz aqui, ó. Às vezes você pode não conseguir acabar de deixar a peça um pouco rígida, aí você pode ver que ele tem uma curvatura. Então o que é que eu faço? Seleciono esse contorno, venho aqui na ferramenta de seleção de ponto, seleciono esse ponto, deixo ele suave, aí eu vou ajustando, aí eu vou ajustando, para deixar a curva exatamente como eu quero. Outra coisa, eu ainda não resolvi o problema da bochecha. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente fechar esse objeto, copiar ele, criar uma nova versão dele, fechar e gerar uma interseção. Então a gente, vamos lá, clica aqui nele, Ctrl C, Ctrl F, pega aqui a caneta, fechou os pontos, certo? Clica na bochecha, agora clica no outro elemento e vem aqui em interseção. Só que aí, como o que estava acima dele era, vamos dizer assim, o predominante, o último a ser criado, ele vai com as propriedades do último. Então o que é que a gente faz? Vem aqui no conta-gotas, joga na outra bochecha. Pronto. Aqui tá aqui o nosso Pikachu. O que é que a gente pode fazer para melhorar ele? Primeira coisa, restaurar as cores, né, ao padrão. Tirar aqui o alfa, está em 100%. As bochechas também, coloca aqui em 100%. O que a gente pode fazer também? Primeiro, vamos tirar, né, o Pikachu de trás. Vamos apagar ele. Só clicar aqui no olho e automaticamente vai sumir, ó. Você sabe, aqui é para deixar visível a camada e aqui para deixar a camada invisível. Vamos melhorar. Seleciona tudo. Tá bom? Eita caramba, não, eu quero tirar o... Eu não quero aumentar o contorno do brilho dos olhos dele. Então com o Shift, eu seguro o Shift e seleciono o brilho dos olhos dele para ele não ter o contorno alterado. Assim como a língua, o nariz, o resto tá tudo bem. A gente pode aumentar o contorno do Pikachu aqui, ó, no traçado. Veja que a gente vai aumentando, ó, ficando mais grosso. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer, ó, selecionando, voltando à seleção de contorno, é editar aqui. Como vocês podem ver, ele está bem pontudo. Mas eu posso vir aqui e manipular, clicando no nome traçado, para deixar ele todo, o contorno todo suave. Tem aqui a opção canto reto e aqui suave, arredondado. Olha como é que ele fica. Antes, depois. Desculpa. Pronto. Então é isso, gente. Esse é o primeiro tutorial desenhando, vetorizando um Pikachu, né? Desenhando um Pikachu. No próximo tutorial eu pretendo usar esse mesmo Pikachu para deixar ele mais vivo, colocar uns efeitos aqui mesmo no Illustrator. Eu não estou fazendo isso agora, até pela questão do tempo do vídeo, mas nos próximos a gente vai trabalhar mais esse Pikachu, tá bom? Então, gente, para finalizar aqui, a gente pode salvar ele em arquivo, salvar. O formato padrão do Illustrator é o AI, você já vai com o nome, né, porque a gente colocou logo no começo o nome do arquivo com Pikachu, depois é só salvar. Lembrando que depois disso é bom deletar, desbloquear aqui essa camada, deletar o desenho original, porque às vezes você acaba apagando o arquivo original e o Illustrator dá um erro, porque esse arquivo aqui, na verdade, é o arquivo que está aqui na mesa. Então, se por acaso eu deletar esse arquivo, apaga aqui ele, vazia a lixeira. O Illustrator avisa que alguns arquivos estão ausentes ou foram modificados, e ele pede para você atualizar. Quando você dá o sim, ele diz que não localizou mais o Pikachu. Aí você tem a opção de substituir, procurar o original ou então ignorar.
Se eu clicar aqui em ignorar, ó, ele ainda está mantendo. Mas se eu salvar e abrir de novo, ele não vai aparecer. Deixa eu mostrar para vocês. Pikachu, salvar. Ok. Deixa eu fechar ele aqui. Agora eu vou abrir. Recente, Pikachu. Novamente ele avisa que o arquivo não foi possível localizar. Você vem aqui ignorar ou substituir, caso você tenha um arquivo novamente. Clica aqui em ignorar, ó, e dessa vez ele já não aparece. Então por isso que eu recomendo, depois que terminar o desenho, o vetor, deleta a imagem, deixa só o vetor, bom? Vamos lá salvar. Então, gente, é isso. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que esse tutorial possa ajudar vocês aí que estão começando, ou vocês que tinham alguma dúvida. Mas quem continuar tendo alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim. O e-mail é canal5segundas@gmail.com. Eu vou deixar ele aqui também na descrição. E semana que vem eu vou continuar com a temática de tutoriais e vou lançar um novo tutorial. Por enquanto eu ainda não sei o que é. Então peço a vocês sugestões do que vocês têm interesse de aprender. No mais, é isso. Obrigado e até próxima terça. Falou!